Andy Gibb não era apenas uma estrela pop. Ele era o queridinho do final dos anos 70 com uma voz capaz de parar o trânsito e um charme que parecia inatingível. Para milhões, ele era a personificação da perfeição, jovem, talentoso e adorado. Mas por trás dessa imagem brilhante havia uma realidade muito mais frágil. Uma história marcada por sombras que a fama jamais conseguiu esconder. Até mesmo Barry, o irmão que o lançou ao estrelato, um dia confessaria que no fundo Andy era completamente diferente da imagem que o mundo tinha dele. E essa verdade mudaria para sempre a forma como o mundo se lembra da família Gibb. A ascensão de Barry Gibb à fama. O nome de Barry Gibb é inseparável dos Blue Retrievers, um grupo que moldou a cultura pop moderna de maneiras que poucos poderiam imaginar. Como o mais velho dos irmãos Gibb, Barry não era apenas um cantor ou compositor. Ele era a âncora, o visionário que guiou o som do grupo através de décadas de mudanças no cenário musical. De baladas delicadas a hinos da disco que definiram uma geração, Barry tinha um instinto para a reinvenção. Mas por trás de todos os elogios e reconhecimento, sua vida carregava uma complexidade que poucos realmente compreendiam. Ele desempenhou um papel fundamental em trazer seu irmão mais novo, Andy Gibb, para os holofotes, apresentando-o a um mundo de fama e adoração. No entanto, essa mesma fama acabaria se tornando uma bênção e uma maldição, moldando a vida de ambos de maneiras tão inspiradoras quanto dolorosas. Barry Allen Crompton Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946 em Douglas, na Ilha de Man, onde a música esteve presente em sua infância desde o início. Quando sua família se mudou para Manchester, Barry começou a desenvolver uma paixão por compor e interpretar canções. Mas foi quando a família imigrou para a Austrália em 1958 que tudo realmente começou a tomar forma. A mudança deu a Barry e seus irmãos Robin e Maurice um novo começo em um novo país. E foi lá que o amor coletivo pela música se transformou de um passatempo infantil em uma atividade profissional. A primeira experiência de Barry em uma banda aconteceu cedo. Aos 9 anos, ele formou um grupo de skiffle com Robin e Maurice junto com alguns amigos, chamando-os de Rattlesnakes. Mesmo nesses anos de formação, Barry se destacou como a força criativa, compondo músicas e guiando o grupo. Quando os Rattlesnakes se dissolveram e se reformaram como The Bee Gees, abreviação de Brothers Gibb, a base de um dos grupos de maior sucesso na história da música foi oficialmente lançada. Os primeiros anos não foram isentos de desafios. Os BGs passaram a década de 1960 se estabelecendo e seu grande sucesso veio em 1967 com o lançamento de New York Mining Disaster, 1941. O single alcançou o topo das paradas internacionais e apresentou ao mundo suas harmonias envolventes e a presença marcante de Barry como vocalista. O que se seguiu foi uma série de sucessos no final dos anos 60 e início dos anos 70. Em meados da década de 70, a indústria musical estava mudando rapidamente e muitos artistas lutavam para acompanhar o ritmo. Os Blue Girl, no entanto, reinventaram-se completamente. O falsete de Barry, antes uma ferramenta com a qual ele havia experimentado, tornou-se a peça central de seu novo som. Com seu falsete arrebatador e genialidade como compositor, Barry tornou-se a voz inconfundível de uma era. Os Blue Girl Girls não eram apenas populares, eram ícones culturais. Sua música personificava a energia do final dos anos 70, oferecendo às pessoas ao redor do mundo uma trilha sonora para suas vidas. Além de sua performance, as contribuições de Barry como compositor foram igualmente lendárias. Ao longo dos anos, ele escreveu ou coescreveu mais de 16 canções que alcançaram o topo da Billboard Hot 100, um feito que o coloca entre os compositores mais prolíficos da história da música pop. Suas canções não foram interpretadas apenas pelos BGs, mas também se tornaram sucessos para outros artistas como Kenny Rogers e Dolly Parton. As homenagens e o reconhecimento vieram em seguida. Em 1994, Barry, juntamente com seus irmãos, foi incluído no Hall da Fama dos Compositores, um reconhecimento de seu impacto incomparável na música. 3 anos depois, eles foram incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll. E em 2018, Barry recebeu uma das maiores honrarias individuais. Ele foi ajoelhado pela rainha por seus serviços à música e à filantropia. Mais recentemente, em 2022, o governo australiano o reconheceu como um companheiro honorário da Ordem da Austrália, ressaltando a conexão duradoura entre Barry e o país onde os Bloodgroves floresceram. Mas embora as estatísticas e os prêmios contem apenas parte da história, eles não capturam totalmente a essência da ascensão de Barry.
Sua carreira não se resumiu apenas a discos vendidos ou paradas musicais dominadas. Era sobre resiliência, adaptabilidade e visão. Ele carregava o peso da liderança dentro dos BGs, guiando-os através de reinvenções sucessivas. Ele era a cola que mantinha a família unida mesmo quando a fama testava seus laços. E ao fazer isso, a vida de Barry passou a ser definida por suas próprias conquistas e pela maneira como ele inspirava aqueles ao seu redor, incluindo seu irmão mais novo, Andy. No entanto, essa ascensão ao status de lenda carregava suas sombras. Para Barry, o sucesso sempre vinha entrelaçado com provações pessoais. E para Andy, a fama que Barry o ajudou a encontrar se tornaria uma faca de dois gumes. Por trás das manchetes glamourosas e dos números recordes, havia uma história íntima de vulnerabilidade, pressão e sofrimento que a maioria dos fãs nunca viu de verdade. As batalhas pessoais de Barry. Por trás do brilho da fama e da montanha de discos vendidos, Barry Gibb carregava um fardo que o sucesso jamais poderia apagar. Ele teve que lidar com perdas profundas, lutas ocultas e o lado sombrio de viver sob os holofotes. Enquanto os fãs viam o artista confiante com seu falsete arrebatador, aqueles mais próximos de Barry sabiam que ele travava batalhas em silêncio que o moldaram como artista e como pessoa. O maior fardo da vida de Barry foi a perda. Os Blue Girl Boys nunca foram apenas uma banda. Eles eram irmãos. Barry, Robin e Maurice estavam unidos não apenas por laços de sangue, mas também por uma parceria criativa que os levou da obscuridade ao reconhecimento mundial. Esse laço foi testado inúmeras vezes, mas permaneceu a essência de tudo o que fizeram. E então, numa cruel ironia do destino, Barry se tornou o último irmão sobrevivente dos Blood Guides. Maurice Gibb, irmão gêmeo de Barry em espírito, embora não em idade, faleceu repentinamente em 2003 devido a complicações após uma cirurgia. Sua morte foi devastadora tanto pessoal quanto profissionalmente. Maurice sempre fora o pacificador do grupo, aquele que conseguia apaziguar os ânimos sempre que surgiam tensões entre Barry e Robin. Sem ele, havia um silêncio que não podia ser preenchido. Barry descreveu aqueles anos como uma névoa de luto, admitindo que lutou para encontrar sentido na música sem o irmão que estivera ao seu lado desde a infância. Menos de uma década depois, a tragédia voltou a atingir Barry, quando Robin faleceu em 2012, após uma longa batalha contra o câncer. A voz inconfundível e o talento teatral de Robin definiram grande parte do som do Bee Gees. E perdê-lo significou que Barry não só ficou sem um irmão, mas também sem um parceiro criativo que compartilhou sua visão por mais de meio século. Sozinho no palco nos anos que se seguiram, Barry admitiu sentir a realidade esmagadora de ser o último homem de pé. Apesar da adoração de milhões e de uma carreira que poucos conseguiram igualar, houve momentos em que ele confessou se sentir completamente sozinho. Afinal, a fama jamais poderia substituir a família. Os problemas de Barry, no entanto, não começaram na vida adulta. Mesmo quando menino, ele carregava cicatrizes que raramente eram mencionadas. Em entrevistas posteriores, Barry revelou que escapou por pouco de uma experiência traumática quando ainda era criança. Contudo, embora tenha conseguido escapar à experiência, deixou uma marca nele que persistiu silenciosamente por anos. Para Barry, a música não era apenas uma carreira. Era um refúgio, uma forma de processar medos e emoções que as palavras nem sempre conseguiam expressar. Embora raramente comentasse o incidente publicamente, ele provou que a trajetória de Barry rumo à grandeza foi repleta não apenas de oportunidades, mas também de dificuldades que testaram sua resiliência desde o início. Mesmo enquanto lidava com o luto pessoal e as sombras da infância, havia outro desafio que vinha de fora. E eram as pressões de uma indústria tão volúvel quanto recompensadora. Os Blues Garçons alcançaram um sucesso estrondoso no final da década de 1970 com a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite. Mas a maré cultural logo mudou. Em 1979, a reação contra a disco music estava a todo vapor. O que antes era celebrado como inovador tornou-se alvo de ridículo. O momento mais infame ocorreu durante a noite da demolição da disco music em Chicago, em julho de 1979, quando milhares de discos de vinil foram explodidos no meio de um campo de beisebol. Embora a estratégia fosse direcionada ao gênero de forma ampla, os Blues Girls se tornaram involuntariamente os rostos do suposto excesso da disco music.
Praticamente da noite para o dia, sua imagem foi reduzida a uma caricatura de ternos de poliéster e vozes em falsete. Para Barry, que sempre se orgulhou de compor músicas acima de tudo, foi um golpe doloroso. Nos bastidores, ele lutou contra a frustração de ser rotulado em um único gênero. Os Blues Girl já compunham sucessos muito antes da disco music e continuariam a fazê-lo muito depois. Mas aos olhos do público, eles foram repentinamente rotulados como relíquias de uma moda passageira. As vendas de discos despencaram, a execução nas rádios diminuiu e os convites para grandes eventos desapareceram. A indústria que antes os aclamava como ícones agora os tratava como párias. Barry admitiu anos depois que esse período testou sua fé em si mesmo e em sua arte. Ele questionou se o mundo algum dia veria os Bee Gees além da bola de discoteca. Contudo, a resiliência era inerente à sua natureza. Mesmo naqueles anos difíceis, Barry continuou a compor prolificamente, escrevendo sucessos para outros artistas que posteriormente alcançaram o topo das paradas musicais por mérito próprio. Essa capacidade de adaptação, de continuar criando mesmo quando a opinião pública mudava, tornou-se uma de suas maiores qualidades. Ainda assim, a dor da rejeição após um sucesso tão estrondoso nunca desapareceu completamente. Era mais um fardo silencioso que ele carregava, mais um lembrete de que a fama podia ser tão efêmera quanto inebriante. A vida de Barry foi uma mistura de triunfos extraordinários e provações igualmente extraordinárias. Ele alcançou o que poucos poderiam sonhar. Do reconhecimento global à imortalidade artística e honrarias que o colocaram entre os maiores músicos da história. Mas aqueles que olhavam mais de perto podiam ver as sombras. A dor de perder irmãos que compartilharam cada passo seu. A dor íntima do trauma infantil. E a pressão implacável de navegar em uma indústria que rapidamente coroava e condenava suas estrelas. E ainda assim mesmo com tudo isso, Barry seguiu em frente carregando consigo as memórias dos irmãos que estiveram ao seu lado e do irmão mais novo, Andy, a quem ele um dia orientou sob os holofotes. Barry não apenas ajudou a moldar a carreira de Andy, ele abriu a porta que lhe permitiu brilhar. O que se seguiu foi uma ascensão meteórica que cativou fãs ao redor do mundo. Mas como Barry admitiria mais tarde, a história de Andy era tão complicada quanto a sua, talvez até mais. Porque enquanto Barry entendia o peso da fama e a solidão que a acompanhava, Andy foi lançado nesse mundo muito mais jovem. E o caminho que ele trilhou, guiado inicialmente pelo apoio de Barry, o levaria a um sucesso estrondoso, mas também a consequências devastadoras. A ascensão meteórica de Andy Gibb. Andy Gibb nasceu em 5 de março de 1958, sendo o caçula dos filhos de Gibb. Com apenas 6 meses de idade, mudou-se com a família para a Austrália, onde seus irmãos Barry, Robin e Maurice começariam a trilhar o caminho que os transformaria em lendas. Crescer à sombra de 3 irmãos mais velhos que já perseguiam sonhos musicais foi ao mesmo tempo inspirador e intimidante. Mas entre eles era Barry quem ele mais idolatrava. Barry não era apenas um irmão mais velho. Era um mentor, uma figura que Andy queria emular em todos os sentidos. Na adolescência, Andy já perseguia a mesma paixão que impulsionava seus irmãos. Ao contrário dos Bee Gees, que encontraram seu caminho através de harmonias e composições colaborativas, Andy seguiu a carreira de músico solo. Ele começou tocando em bares e clubes em Ibiza e mais tarde de volta à Austrália, aprimorando sua voz e presença de palco. Seu charme era imediato, jovial, bonito e carismático, pois possuía um magnetismo natural que atraía as pessoas. Mas mais do que isso, ele carregava consigo a orientação de Barry e a promessa do nome da família que logo lhe abriria portas muito maiores do que ele poderia ter conseguido sozinho. Essa porta se abriu em 1977. Com a ajuda de Barry, Andy gravou e lançou seu primeiro single, I Just Want to Be Your Everything. A música escrita por Barry, especificamente para Andy, tinha o som inconfundível dos Gibb, mas com um frescor que a diferenciava. Não só teve um bom desempenho, como chegou direto ao primeiro lugar na Billboard Hot 100. Praticamente da noite para o dia, Andy passou de ser o irmão Gibb mais novo a uma estrela pop por mérito próprio. O sucesso não parou por aí. Seu single seguinte, Love is Thicker Than Water, também alcançou o primeiro lugar no início de 1978, provando que Andy não era apenas um artista de um sucesso só, aproveitando-se da reputação do irmão. Naquele mesmo ano, ele lançou Shadow Dancing, outra música composta em parceria com Barry, Robin e Maurice, que se tornou seu terceiro single consecutivo a alcançar o topo das paradas.
Com apenas 20 anos, Andy Gibb se tornou o artista mais jovem a alcançar 3 sucessos consecutivos no topo das paradas americanas, um feito que o consolidou como uma estrela em ascensão e solidificou seu lugar na história da música. Mas seu charme ia além da música. No início da década de 1980, Andy já era presença constante na televisão americana. Ele co-apresentava o popular programa musical Solid Gold, onde sua aparência jovial, voz suave e carisma natural o tornaram um dos favoritos do público. Ele não era apenas um cantor, era uma personalidade da televisão com uma presença natural que mantinha o público sintonizado semana após semana. Hollywood também percebeu e Andy começou a conseguir papéis em musicais da Broadway. Uma de suas performances mais marcantes foi em Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, onde sua combinação de talento vocal e energia juvenil o tornou perfeito para o papel. Por um tempo, a carreira de Andy pareceu imparável. Ele tinha talento, beleza, charme e, o mais importante, o apoio de Barry, que continuou ao seu lado, compondo músicas e guiando sua trajetória. A imprensa o aclamava como uma das jovens estrelas mais brilhantes do final da década de 1970, e os fãs o adoravam. De muitas maneiras, Andy personificava o sonho. Ele ascendeu da obscuridade ao estrelato internacional em poucos anos, alcançando marcos que até mesmo alguns dos artistas mais experientes só podiam invejar. Mas enquanto o público via uma jovem estrela confiante desfrutando do auge do sucesso nos bastidores, Andy começava a enfrentar desafios que o testariam de maneiras para as quais a fama jamais poderia prepará-lo. Sua carreira podia estar em ascensão meteórica, mas sua vida pessoal já se desmoronava de maneiras visíveis e ocultas. Andy sofreu decepções amorosas, lutou contra a pressão e travou batalhas contra demônios pessoais que a fama parecia apenas amplificar. Como Barry admitiria mais tarde, a ascensão meteórica de Andy carregava consigo uma fragilidade que ninguém podia ignorar. Uma vida marcada por sofrimento. Apesar de todo o sucesso inicial de Andy Gibb, sua vida pessoal contava uma história bem diferente. Por trás do sorriso confiante e do turbilhão de singles no topo das paradas, Andy era um jovem lidando com desilusões amorosas, relacionamentos conturbados e batalhas que a fama só intensificava. Sua trajetória foi marcada por momentos de glória que deslumbraram o público, mas também por dificuldades que o corroíam silenciosamente, até se tornarem impossíveis de ignorar. A primeira tentativa de Andy de construir uma família aconteceu aos 18 anos. Em julho de 1976, ele se casou com Kim Rear, uma australiana que conheceu enquanto morava lá. O casamento foi apressado e juvenil, com o peso das ambições de Andy e as exigências da indústria musical já o pressionando. Quando sua filha Peta nasceu em janeiro de 1978, a carreira de Andy estava em plena ascensão nos Estados Unidos. Em vez de se dedicar à paternidade, ele mergulhou em uma vida de turnês incessantes, gravações e aparições públicas. O casamento não resistiu à pressão, e em 1978, apenas 2 anos após o casamento, Andy e Kim se divorciaram. A separação deixou cicatrizes emocionais. Embora Andy adorasse a ideia de ser pai, a realidade era mais complicada. A distância, a fama e seus próprios problemas crescentes fizeram com que ele raramente visse Peta durante a infância dela. Kim admitiu mais tarde que manteve a filha longe do caos do estilo de vida de Andy, na esperança de lhe dar uma sensação de estabilidade. Para Andy, a ausência pesava muito. Ele frequentemente falava de Peta com carinho, mas sempre havia um tom de arrependimento em suas palavras, o reconhecimento de que suas escolhas lhe custaram a chance de estar presente na vida dela durante aqueles anos de formação. No início da década de 1980, Andy pareceu reencontrar a esperança de ser feliz em um romance que se tornaria um dos capítulos mais marcantes e trágicos de sua vida pessoal. Em 1981, ele conheceu a atriz Victoria Principal, já famosa por seu papel na série de televisão Dallas. O relacionamento foi instantâneo, apaixonado e por um tempo pareceu dar a Andy um novo propósito. Os dois eram frequentemente fotografados juntos e a química entre eles era inegável. Os fãs adoravam o casal e as revistas não se cansavam de falar sobre o jovem astro pop e a glamourosa estrela da televisão. Mas por baixo da superfície, o relacionamento era complicado.
Andy já lutava contra o abuso de substâncias, um problema que entrava em conflito com o foco na carreira e o estilo de vida disciplinado de Victoria. Enquanto ela se dedicava ao trabalho, Andy enfrentava pressões que nem sempre conseguia controlar. E não demorou muito para que esse desequilíbrio corroesse o vínculo entre eles. Para alguns na imprensa, o relacionamento parecia uma jogada de marketing, um encontro de duas estrelas no auge da fama. Mas, para Andy era muito mais do que isso. Ele estava profundamente apaixonado. E quando o relacionamento terminou abruptamente em 1982, ele ficou devastado. Amigos e familiares diriam mais tarde que Andy nunca se recuperou totalmente do término. Era como se perder. Victoria tivesse amplificado todas as suas inseguranças e aprofundado sua dependência de substâncias ilícitas como forma de lidar com a situação. Barry, Robin e Maurice fizeram o que puderam para apoiá-lo, mas Andy estava preso em um ciclo difícil de quebrar. A dor da separação combinada com a pressão da fama e o vazio que frequentemente sentia em sua vida pessoal o empurraram ainda mais para hábitos perigosos. Ao chegar perto dos 30 anos, o charme juvenil de Andy já dava lugar ao cansaço de alguém que vivera rápido demais. Em março de 1988, Andy começou a se queixar de fortes dores no peito em sua casa em Oxford, Inglaterra. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas o estrago já estava feito. E em 10 de março de 1988, apenas 5 dias após seu aniversário de 30 anos, Andy Gibb faleceu tragicamente. A causa oficial foi miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. Mas os médicos apontaram que anos de abuso de substâncias haviam enfraquecido fatalmente seu corpo. A notícia chocou fãs ao redor do mundo. Para muitos, Andy parecia eternamente jovem. O belo irmão Gibb, que personificava charme e sucesso. Sua morte repentina foi um lembrete impactante do lado sombrio da fama e do preço que as lutas pessoais podem cobrar quando não resolvidas. Andy foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Los Angeles, o mesmo cemitério que abriga os túmulos de inúmeras outras lendas do entretenimento. Nos dias e semanas que se seguiram, homenagens de fãs, músicos e colegas que trabalharam com ele foram inúmeras. Sua música, especialmente os primeiros singles que quebraram recordes, tornou-se uma lembrança do talento perdido cedo demais para Barry, Robin e Maurice. A morte de Andy foi mais do que a perda de um irmão. Foi o fim de um sonho que todos compartilhavam para o caçula. E para Barry, a história de Andy se tornaria uma das fontes mais profundas de reflexão em sua própria vida. Por mais que Barry celebrasse a ascensão do irmão, também carregava o peso de testemunhar sua queda. Os problemas de Andy foram uma tragédia familiar. E para Barry, a pergunta sobre o que mais poderia ter sido feito persistiria por anos. A verdade sobre Andy Gibb. A vida de Andy Gibb foi frequentemente contada através de manchetes singles de sucesso e aparições glamourosas. Mas a verdade sobre quem ele era ia muito além disso. Por trás da imagem de um ídolo pop havia um jovem lutando contra inseguranças, pressões e uma fragilidade que a fama apenas amplificava. Desde o início, Andy tinha plena consciência do legado de seus irmãos mais velhos. Barry, Robin e Maurice já haviam transformado os Bee Gees em um dos grupos de maior sucesso do mundo, e assumir esse papel era intimidante. Embora Andy compartilhasse o talento musical deles, muitas vezes duvidava se estava à altura. Ao contrário dos Bee Gees, que construíram sua reputação compondo e produzindo, Andy dependia muito de seus irmãos, principalmente de Barry, para a orientação criativa. Apesar de ter emplacado sucessos que o catapultaram ao estrelato, Andy ainda tinha um grande problema: a insegurança. A fama reforçou um medo silencioso dentro dele, o de que não estava trilhando seu próprio caminho, mas sim graças aos esforços do irmão. Questionava suas habilidades como compositor e temia que seu sucesso fosse emprestado e não conquistado. Essa insegurança nunca o abandonou. Mesmo sendo adorado pelos fãs, Andy frequentemente lutava para se enxergar como algo além do irmão Gibb mais novo, constantemente comparando suas realizações com o padrão estabelecido por 3 dos músicos mais bem-sucedidos da história. A fama não silenciou as dúvidas de Andy, pelo contrário, as intensificou. Conforme sua carreira decolava, ele se voltou para substâncias ilícitas, um hábito que começou no final da adolescência e se intensificou durante seus anos sob os holofotes. A princípio, parecia uma forma de lidar com as exigências de turnês, gravações e aparições públicas. Mas logo se tornou algo mais sombrio, uma muleta na qual ele se apoiava para escapar de sentimentos dos quais não conseguia se livrar. No início da década de 1980, o vício de Andy já não era segredo para ninguém.
atrapalhava seu trabalho, prejudicava seus relacionamentos e corroía sua saúde. Amigos familiares e até mesmo fãs podiam ver o impacto que isso estava causando. Mas se libertar provou ser incrivelmente difícil. Em uma entrevista sincera no programa Good Morning America, o próprio Andy admitiu a intensidade de sua luta dizendo: "Eu fui ao inferno e voltei. Acho que literalmente tive um colapso nervoso muito grave. Eu tinha tudo o que queria e simplesmente joguei tudo fora." Essas palavras capturaram a turbulência que ele vivenciava diariamente, oscilando entre momentos de esperança e períodos de recaída que pareciam impossíveis de superar. Além do vício, havia algo ainda mais doloroso, uma sensação de isolamento emocional que Andy carregava consigo. Apesar da adoração de milhões, ele frequentemente se sentia sozinho. A fama, em vez de curar sua solidão, parecia apenas acentuá-la. A atenção constante, a pressão para ter um bom desempenho e a necessidade de corresponder a uma imagem criaram uma desconexão entre quem ele era em público e como se sentia em particular. Ele lutou contra a depressão e a ansiedade, condições que eram menos discutidas abertamente na década de 1980 do que são hoje. Isso significava sofrer em silêncio, mascarando sua dor com charme e talento para o espetáculo no palco, apenas para retornar às suas lutas privadas quando as luzes se apagavam. Ele era gentil, sensível e profundamente afetuoso, mas também alguém que sentia as coisas com muita intensidade, que podia ser esmagado pelo próprio peso de suas emoções. Grande parte da história de Andy foi reconstruída por meio de entrevistas memórias e posteriormente pela biografia Arrow Through the Heart, de Matthew Hyld. O livro lança luz sobre aspectos desconhecidos da vida de Andy, pintando o retrato de um homem adorado por muitos, mas incapaz de encontrar paz interior. Ele era frequentemente descrito como amado, mas perdido. Uma jovem estrela que parecia ter tudo, mas que era consumida por sentimentos de inadequação e lutava para lidar com as exigências implacáveis da fama. Para Barry, os problemas de Andy não eram distantes, eram profundamente pessoais. Como irmão mais velho, ele sempre se sentiu responsável por Andy, guiando-o na indústria e ajudando-o a encontrar sua voz. Mas ver Andy mergulhar no vício e na dor deixou Barry se sentindo impotente. Mais tarde, ele admitiu seu arrependimento dizendo simplesmente: "Prefiro ter meu irmão ao seu lado e nenhum golpe." Foi uma declaração que carregava não apenas a dor por Andy, mas também por Robin e Maurice, cujas mortes deixariam Barry como o último Gibb sobrevivente. Barry falou abertamente sobre a dor de ver o potencial de Andy interrompido, de desejar ter feito mais para salvá-lo. Para um homem que passou a vida guiando sua família pelos altos e baixos da fama, a história de Andy permaneceu uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Em entrevistas, Barry frequentemente refletia sobre a fragilidade de Andy, descrevendo-o como uma alma sensível demais para este mundo. Era ao mesmo tempo uma homenagem e um lamento, o reconhecimento de que os talentos de Andy vinham acompanhados de vulnerabilidades que a fama apenas aguçou. O que você acha das dificuldades enfrentadas por Andy Gibbs? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais novidades.